Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para mais uma live da série 20 Minutos com Busca Jur. E agora nós estamos com o Marcelo Bertoncini, que é da Tecno2, e ele vai falar bastante para a gente aqui sobre o Tecnojuris, que é um excelente app de gestão legal. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Juliana? Tudo Obrigado jóia? pela oportunidade de poder participar com vocês. Eu acho que é muito importante essa divulgação que vocês estão fazendo e o trabalho que vocês estão fazendo é essencial para a advocacia hoje. Legal, Marcelo, obrigada. Marcelo, vamos então começar, porque 20 minutos passam voando. Conta pra gente um pouquinho sobre o início, como que surgiu a Tecno2, como surgiu o Tecnojuris. Conta um pouquinho pra gente da história de vocês, por favor. A Tecno2 nasceu acho que da vontade de duas pessoas, dois sócios que se envolveram na área de tecnologia para o segmento jurídico. Eu sou advogado e pulei de galho, fui para a parte de tecnologia, e os outros dois sócios que a gente tinha, eles eram destinados especificamente à parte de tecnologia. A gente se conheceu num grande escritório que no final da década de 90 já explodia em termos de tecnologia. A gente já debruçava em cima de software, eu cuidava da área de relacionamento do escritório e ajudei a desenvolver também a parte do CRM dentro do escritório. E aí a coisa evoluiu, quer dizer, cada um tomou seu caminho, depois a gente se juntou e criou a Tecno2, e com a criação da Tecno2 a gente desenvolveu o Tecnojuris, que assim que ele nasceu, isso foi no começo dos anos 2000, assim que ele nasceu, ele já era online e já tinha a captura automática de andamentos no TJ de São Paulo. A gente já entrou com esse empurrãozão aí para conseguir trazer tecnologia para os advogados. Então, de lá para cá, o Tecnojuris ele só evoluiu, né? A gente desenvolveu muita coisa boa dentro do Tecnojuris. Hoje é um software bastante completo. A gente começou com o TJ de São Paulo e hoje a gente tem robô de captura automática de andamentos do Brasil inteiro, de todos os tribunais, de todas as esferas, incluindo os superiores tribunais, vários órgãos administrativos que a gente tem, que a gente monitora e que pega os andamentos de processo, envolvendo até marca, a parte também de contratos imobiliários também. Então, a gente tem muita coisa que desenvolvemos aí para trazer de recurso para os advogados, né? A evolução foi natural. A gente percebeu a necessidade dos advogados e o software só foi crescendo. Muito legal. É muito legal, Marcelo, a gente entender a história, né, do fornecedor da solução, porque isso acaba nos dando uma confiança, né, no que vocês estão oferecendo para a gente. Veja só, você está falando que desde 90, em 90, ter computador era algo que já era muito, né? E você está falando que já em 90 vocês já trabalhavam no escritório de advocacia e trabalhavam com CRM, que também é um conceito que naquela época, putz, era o que há, né? Ninguém nem sabia exatamente o que era CRM. E já no início dos anos 2000 com o Tecnojuris, né? E é muito legal você falar sobre esse iniciozinho da consulta dos andamentos no site do TJSP. Eu me lembro bem que nesse início dos anos 2000, poucos softwares disponibilizavam e, na verdade, poucos tribunais disponibilizavam os andamentos, né? Em Minas Gerais, no TJMG, existia uma limitação dos 3 últimos andamentos, você se lembra disso? Sim, Eles não disponibilizavam todos, né? eu acho que a força do CNJ nesse sentido, para trazer esse crescimento de tecnologia para o segmento, ajudou muito. Os tribunais eles não atualizavam os andamentos. A gente tinha em São Paulo, por exemplo, você tinha que acessar um site diferente para saber o que acontecia em Ribeirão Preto. Quer dizer, você tinha coisas malucas, assim. Não que não seja maluco ainda hoje, mas você tinha coisas que eram, assim, inexplicáveis. Infelizmente, no começo, eu acho que São Paulo era o que mais atualizava os tribunais. E aí, as necessidades, você percebe, com a força do CNJ, começou a obrigar os tribunais
a aparelharem mais e, de uma certa forma, crescerem tecnologicamente, você conseguiu ter essa evolução. E hoje você tem o andamento real-time, praticamente. A gente olha os processos todo dia, a cada 24 horas, quer dizer. Então, o advogado tem as informações daquilo que está acontecendo. E uma evolução ainda, né? O andamento em processos eletrônicos, quando ele não é publicado no diário eletrônico, você tem os andamentos das intimações, quer dizer. Então, hoje, você trabalhando com um software que tem esse tipo de atualização que nem o nosso, você tem atualização do que está acontecendo para te resguardar dos prazos, tanto com relação aos diários eletrônicos, quanto também aos processos eletrônicos que não publicam, porque você tem a informação na mão, né? Mas na esteira disso, eu acho que muita coisa rolou nesse meio tempo, e hoje o escritório, com a advocacia 4.0, a necessidade de você ter uma visão 360 é inevitável você não usar um software. Existe um paradigma aí relacionado a custo disso, né? Eu acho que o advogado hoje, mesmo que ele trabalhe sozinho, é, é, é muito importante ele investir num software. Nós temos a nossa solução, começa o cara a gastar R$ 69. Então, assim, para já ter robô automático, para já ter informação de tudo aquilo que está acontecendo, uma evolução que a gente colocou no ano passado, Juliana, foi a captura de arquivos nos casos de processos eletrônicos. Legal. Assim, a gente cresce naturalmente vendo os cases dos nossos clientes, né? Então, a partir do momento que a gente começou a disponibilizar esses documentos eletrônicos, a gente percebe uma série de clientes que tinham um problema muito sério de baixar arquivo, tempo no operacional, na baixa desses arquivos, porque quando você quer baixar um arquivo para fazer um recurso, você tinha que logar com o teu certificado digital, às vezes o teu navegador não estava atualizado, quer dizer, os advogados até tiveram que se especializar nisso, né? Sim. E perdiam tempo. E esse tempo é valiosíssimo, né, para o advogado. E com esse recurso que a gente trouxe de atualizar já automaticamente os documentos dos processos, foi uma vantagem fantástica. Então a coisa não para de evoluir, né? Muito legal. E é legal porque vocês evoluem não com o achismo, né? Não com eu acho que isso vai ser muito legal para o mercado. Aí chega lá no mercado, nem é tão importante assim. Vocês têm evoluindo ao longo desses 20 anos aí a partir de sugestões de clientes, né? De demandas reais, de clientes reais que estão no mercado, e as coisas têm mudado muito e vocês estão sempre correndo atrás e evoluindo de acordo com as mudanças que estão acontecendo no mercado, né, Marcelo? Então, eu queria que você contasse assim, um pouquinho mais o que abarca aí a solução do Tecnojuris, exatamente o que faz, né? Quais são as áreas dentro de um escritório de advocacia que a gente consegue ter a gestão através do Tecnojuris. Perfeito. O Tecnojuris é um software online para você fazer a gestão de todas as áreas dentro do escritório, na gestão diária dos processos e trabalhos consultivos, né? Então, hoje dentro do escritório, se a gente pensa em termos de contencioso, né, de acompanhar os processos, você tem o teu caminho. O que é o básico? É você acompanhar o que está acontecendo no processo, você ter a publicação, quando são os atos oficiais ou as intimações, para você startar seus prazos e controlar esses prazos. Além de controlar os seus prazos, controlar os prazos da sua equipe. Além de controlar os prazos da sua equipe, realizar os prazos e protocolar os prazos e botar esses prazos dentro do sistema. Além disso, controlar o operacional em termos de despesa do que está acontecendo no processo, controlar uma coisa importantíssima, os honorários de cobrança dos seus clientes, dar acesso para o seu cliente das informações do que está acontecendo dentro do sistema, tirar relatórios com relação aos resultados daquilo que você está vendo, demandas específicas, fazer uma petição automaticamente dentro do sistema. Quer dizer, hoje, de uma certa forma, a gente tem um contexto principal, tecnologia. A tecnologia, ela faz o mundo inteiro evoluir. A gente tem até televisão, hoje em dia,
que fala com o espectador. Você tem geladeira que fala que tá faltando determinado produto. A tecnologia tem que ajudar no direito. Então a gente tem uma evolução aí, um boom, todo mundo falando em termos de jurimetria, em termos de inteligência artificial. Hoje, no Tecnojuris, a inteligência artificial, ela já identifica o que está acontecendo no teu processo e já sugere uma ação. Por exemplo, tem uma audiência marcada, ele já avisa, tem audiência marcada, quer botar na sua agenda com prazo? Tem uma obrigação, você tem que fazer um recurso ou alguma coisa assim. Ele já sugere como prazo, e você escolhendo o prazo, ele já calcula os dias úteis sozinho. Quer dizer, a tecnologia ela tem que ajudar. Então, em todos os aspectos gerais, a tecnologia é um facilitador, né? Até o carro que guia sozinho. Então, assim, o sistema, a cada dia mais, ele tem que ser um facilitador. E não adianta ser complicado. Então, o Tecnojuris, uma das qualidades do Tecnojuris, assim, que é de ponta, que a gente percebe que todos os clientes dizem, é que o Tecnojuris é muito fácil de usar. É muito objetivo. Ele traz os recursos de uma forma que você tem um pequeno treinamento no início e depois você vive sozinho. Independente disso, semanalmente a gente montou uma espécie de universidade de Tecnojuris. Semanalmente a gente treina os clientes, a gente tem 2 horários fixos por semana, de terça e quinta-feira, às 15 horas, que os clientes podem acessar e visualizar todos os principais recursos do Tecnojuris. Quer dizer, porque entram funcionários novos, uma série de coisas. Então, o principal ali, o Tecnojuris funcionando, o advogado ele vai ter noção daquilo que está acontecendo até de noite, antes de dormir. Se ele tem será que foi feito aquele prazo ou não? Porque os nossos prazos agora vencem às 23h59, né? Então, quer dizer, às vezes dá tempo de resolver um problema. Mas no Tecnojuris você vai ver se o prazo foi protocolado, se as informações que foram protocoladas estão adequadas. Quer dizer, você tem todas as informações. Um recurso novo que a gente lançou agora. Você cadastra um processo dentro do sistema que você recebeu do seu cliente, ou recebeu uma carteira de uma empresa. Esse processo, se ele tiver incidentes ou tiver recursos, está começando por São Paulo agora, a gente já está avisando o cliente. Ele cadastrou o processo em primeiro grau, se o sistema automaticamente identificar recursos e incidentes, ele já vai te avisar e vai falar, quer cadastrar o processo? Isso é inteligência artificial funcionando. Então, assim... E é legal, eu estou gostando muito dos exemplos que você está dando, porque ainda existe um burburinho muito grande em relação à inteligência artificial e muitas pessoas ainda não entendem como assim aplicar a inteligência artificial. E você está dando excelentes exemplos, né? O que é inteligência artificial, né? Então, assim, você está conseguindo pegar uma regra e vai lá e avisa, olha, tem isso, vamos fazer isso, né? Então, vocês já aplicam a inteligência artificial no Tecnojuris e é uma coisa tão natural que às vezes pode até passar desapercebido, né? Porque fica tão dentro do software, parece ser tão fácil, mas na verdade é porque tem toda uma tecnologia muito bem arquitetada atrás disso, né? Isso não é simples assim, né? Vocês fazem parecer simples, a experiência do usuário é que é boa, mas por trás disso tem muita coisa, envolve muita coisa, né, Marcelo? Sim, sem dúvida. E o que é legal no Tecnojuris é a inteligência artificial, ela precisa aprender permanentemente, né? Então, ela identifica conforme os usuários vão trabalhando e vai replicando as ações. E, às vezes, se eventualmente ela sugere alguma situação que não é de acordo com o que o advogado quer, o advogado pode falar para ela. Ele tem lá a opção de sugerir, fala assim, não é isso aqui. Que ajuda ela ainda a ser treinada. Aprender Permanentemente. Legal. Então, quer dizer, no futuro, a cada dia mais, as ações que elas vão evoluindo, porque um ponto principal da inteligência artificial ela é, mais uma vez, um desdobramento da tecnologia que tem que facilitar. Apesar dela ter um sistema cognitivo que entende e tem reações automáticas, ela sempre vai depender dos costumes e das ações dos próprios advogados e usuários. Quando a gente fala disso aplicado até na análise de jurimetria ou de previsão de determinado recurso, se você vai ter êxito ou não, ela vai se basear no quê? Num pool de decisões e alocada naquela região, como é que essas decisões estão tendo determinado tipo de resultado. Perfeito. Isso é justamente
uma análise, entre aspas, percentual daquilo que está acontecendo. Ela nunca vai tomar uma decisão sozinha, ela vai sempre depender da jurisprudência e da doutrina, sempre. Legal. Marcelo, um outro ponto que você tocou que me chama muito a atenção é em relação à utilização da ferramenta. Faz 19 anos que eu faço implantação de software em escritório de advocacia e sei como que isso faz toda a diferença. Muitas das vezes eu sou chamada em algum escritório, departamento jurídico, porque eles têm uma ferramenta horrível, que não funciona, não sei o quê, mas não é a ferramenta, é que ela não está sendo usada. Ou às vezes até a usabilidade não é tão boa, não é tão intuitiva, e isso acaba ocultando o legal que tem nas ferramentas, né? Tem funcionalidades, mas não dá para se usar, né? Ou é muito difícil usar. E, de novo, aí volta na sua fala inicial, você fica tentando levar a tecnologia para que o advogado faça o trabalho dele e não o trabalho que não deveria ser executado por ele, né? Então, é muito interessante esse trabalho que vocês têm com os usuários, com os clientes, desses treinamentos semanais, né? São 2 vezes por semana que você comentou, né? E o fato de vocês se preocuparem tanto com a experiência do usuário, porque realmente não adianta eu ter a ferramenta linda, maravilhosa, que faz um monte de coisa, se o usuário não consegue usar, né? Se o fornecedor, ele não ensina, ele não mostra para o usuário, olha, tenta isso, olha, lançamos aquilo, vai ali que a gente tem uma novidade, ou então, tem esse relatório aqui, você tem tirado, não tem? Então, assim, é muito importante essa participação e essa troca entre o fornecedor e o cliente, né? Para que realmente uma ferramenta de gestão legal, um ERP de escritório de advocacia ou de departamento jurídico de empresa, seja efetivamente aproveitado, porque senão não adianta, né? Então, assim, queria que você contasse, até para a gente já seguir um pouquinho aqui para o final, um pouquinho mais sobre como que vocês contribuem para que essa experiência do usuário, para que eles efetivamente utilizem melhor a ferramenta que vocês oferecem, que é tão boa, mas que sem alguém usar não adianta de nada, né? Exatamente. E, na verdade, uma coisa que é muito importante é a experiência que a gente vem acumulando nos últimos anos. E essa experiência é justamente a análise dos cases e um certo apoio que a gente dá para os clientes. Então, hoje, quando a gente faz uma reunião, tanto eu quanto os meus especialistas que trabalham comigo, a gente acaba dando uma consultoria para o advogado. Aliás, a gente está disponível para isso, para todos os clientes sempre. Por quê? De uma certa forma, a gente vê modelos de todos os lados de escritórios. E a forma de gestão e como o pessoal trabalha com determinados recursos. E esse compartilhamento de informação é muito importante. O Tecnojuris, ele tem uma lógica principal que engloba um perfil que qualquer advogado vai usar. Uhum. Eu mesmo, como advogado, eu usava. Eu trabalhava como advogado, trabalhava na Tecno 2 e tinha algumas ações que eu ainda tocava. Eu usava o Tecnojuris. Eu tenho um... Por quê? Porque a lógica principal, e isso é uma linha que praticamente a maioria dos softwares tem, que é justamente o acompanhamento do processo, o acompanhamento das publicações e os seus prazos. Isso é o mais importante. O prazo é uma das coisas mais importantes depois do honorário do advogado. Então, assim, o prazo em si, para não perder o honorário, você precisa cuidar dele direitinho. Então, hoje, no Tecnojuris, você tem informação em tudo que é lugar. Você tem informação no teu celular, você tem informação no navegador, você consegue falar com os seus colaboradores também. Então, é muito importante, primeiro, quando a gente faz uma implantação, ajudar na importação dos dados do cliente. Muitas vezes ele não está preparado para isso. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta que facilita muito isso. A gente não joga na mão dele o problema, aperta um botão, espera os processos entrar, porque não funciona. Cada tribunal é de um jeito. A gente vender que vai subir 100% tudo aquilo que o cliente tem, não tem, porque os tribunais limitam os acessos. O advogado vai ter um monte de processos que não interessa para ele ali no meio. Então, hoje em dia o cara manda para mim uma lista de processos, não precisa mandar mais nada, e me indicar qual é o cliente dele.
A gente já importa, bota tudo dentro do sistema, e como eu disse, se tiver recurso e incidente, ele já vai avisar que tem os recursos e incidentes, quer dizer, torna a vida do advogado muito melhor. Então, e a gente, assim, de uma certa forma, a gente acabou de implementar um helpdesk dentro do Tecnojuris. Hoje, o cliente, quando ele fala com a gente, se ele está na tela do computador e está tendo uma dificuldade, ele vai apertar um botão à esquerda embaixo e ele já vai começar a falar com uma pessoa. E é pessoa mesmo, e é uma pessoa que entende Tecnojuris, que faz parte do nosso suporte. Não é um chatbot. E, além de tudo, na hora que você está tendo dificuldade, eu consigo ver a sua tela e ajudar você a resolver seu problema. Então, assim, a gente percebe, o advogado, ele não é um especialista em tecnologia, ele não tem obrigação de saber usar um software e entender todos os recursos do software. De uma certa forma, ele tem que ter o nosso apoio para poder implementar. A rotina vai ser a mesma, eu sempre falo isso. Doutor, só vai seguir com a tua rotina. O que nós vamos fazer é tirar a sua rotina operacional do que você tem hoje no escritório envolvendo papel. A gente sabe, tem milhões de advogados hoje que ainda recebem publicação, copia e cola num Word, imprime e pega a publicação e separa os prazos na mão. Você não precisa fazer mais isso. Você joga dentro, você vai ter exatamente o mesmo controle, as mesmas informações, com a mesma segurança. Então, a hora que o cliente vê isso, a evolução do escritório é absurda, porque o cara começa a otimizar as operações, começa a diminuir custo nas operações. Aquela pessoa que ele usava, que perdia meia manhã para ver todas as publicações, ele vai passar para ela começar a fazer algumas petições. Sim. Ou vai botar ela para fazer as distribuições de prazo, quer dizer, não vai nem precisar passar por ele. E depois ele só vai revisar os prazos que foram cumpridos, que ele consegue ver muito fácil dentro do Tecnojuris. Então, assim, além da tecnologia ser um facilitador, ela traz também um nível de tranquilidade na hora que você faz a gestão do escritório. E isso não tem preço, entendeu? E a gente está sempre disponível para melhorar a usabilidade e ajudar o cliente nas melhores, das melhores recomendações. A gente sempre entende o que o cliente faz, em que área que ele atua, quais são os recursos que ele vai utilizar. Quer dizer, é importante para a gente também transmitir isso para ele ter essa segurança e não acontecer o que você falou, dele chegar a contratar um software e ficar engavetado. Exato. Porque isso também é muito comum. É muito comum a troca de profissionais. Tinha um profissional que usava. Não, gente, a gente tem todo tipo de usuário. Até dos advogados sêniores, caras que manjam muito, hoje em dia já usam Tecnojuris. Já vi advogado de 80 anos com o celular, fala aqui, Marcelo, olha que legal isso aqui. Eu falo, é sensacional. É muito legal, muito legal. É importante, todo mundo tem que ter isso. Não dá para ficar mais no mundo da fichinha, no mundo de aguardar uma publicação para fazer determinada coisa. Não, a gente tem que trabalhar estrategicamente, fazer uma advocacia melhor. Eu acho que é importante isso. Legal. E o software ajuda muito nesse sentido. Com certeza. Marcelo, infelizmente o tempo acabou, conversa boa, flui e voa o tempo, mas foi excelente o nosso bate-papo. Com certeza existe uma excelente ferramenta, né? E sem dúvida alguma seria muito legal que quem assistisse esse vídeo e tivesse nesse momento de escolha de um software ou fazendo uma transição de uma ferramenta, que conhecesse o Tecnojuris. Você já chegou até a comentar sobre valores, então, assim, não é algo caro, então não é só para quem é grande, não tem nada disso. Exato. É uma ferramenta financeiramente acessível, né? O preço dela, inclusive se fizer uma análise de custo-benefício, aí fica mais barato ainda. Então, assim, fica o convite para quem estiver assistindo para conhecer, né? Porque quando a gente conhece, e aí com a ajuda de vocês, explicando, entendendo a necessidade do cliente, né? Fica mais fácil da pessoa entender como que aquilo vai poder auxiliá-lo no ganho de produtividade, enfim, como que aquilo vai ser bom para ele, né? Então, agradeço imensamente você ter aceitado o convite de participar do 20 Minutos com o BuscaJur, assim como agradeço a Tecno2 por serem parceiros do BuscaJur desde o início, né? Assim, são empresas que a gente vai levar no coração, porque acreditaram na ideia quando ela ainda estava no papel. Então, muitíssimo obrigada, Marcelo.
A gente que agradece, eu acho que a iniciativa de vocês, o projeto de vocês e a transformação que está tendo é fantástica, e o que der para a gente apoiar, a gente vai apoiar sempre, porque é muito importante a gente repassar quando tem informação boa para o nosso público-alvo. Então, eu acho fundamental o que vocês fazem, e a gente também está bastante honrado de participar disso e à disposição aí para a gente fazer mais coisa. Agradeço muito, Juliana, por tudo aí, e vamos em frente. Vamos sim, muito obrigada, Marcelo, e até a próxima. Tchauzinho. Tchau.